Olá, eu sou o pastor Gilberto Weber e atuo há 18 anos no oeste de Santa Catarina, uma região marcada pela agricultura, pelo agronegócio, uma região onde as pessoas todas têm a sua igreja, a sua denominação. Mas ao mesmo tempo que elas têm a sua igreja, é muito comum ouvirmos relatos de que elas foram na benzedeira, foram no centro espírita, elas estão trazendo para dentro de casa literatura com ênfases filosóficas estranhas à palavra de Deus. O sincretismo toma conta de muitas pessoas e chega em muitos lares, e quando houve aquele escândalo do médium espírita João de Deus de Abadiana, muitas pessoas desta região ficaram alarmadas e não acreditavam que aquele homem fosse um falso profeta, porque diziam: lá tem imagens de Jesus, lá tem crucifixos, lá se canta hinos, como é que pode alguém falar em nome de Deus e enganar as pessoas? Já Jesus Cristo nos advertiu que nos últimos tempos surgiriam muitos dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, diz o Senhor no Evangelho de Mateus. Nosso Deus, Ele tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável para nós. Ele tem um plano para a nossa vida, e nesse plano Ele não tolera pecado, Ele não tolera injustiça, e por isso o nosso Deus, Ele não gosta de ser confundido com outros deuses e a sua vontade com outras filosofias que estão se espalhando por aí e aonde, acima de tudo, ainda colocam um carimbo: isso deve ser coisa de Deus. Ou como diz as pessoas, mal não faz, né? Se a gente ir na benzedeira, num curador, num centro espírita, ou ler artigos esotéricos, enfim. Quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, o povo de Israel estava se libertando de uma cultura pagã, onde os egípcios, eles eram politeístas, acreditavam em muitos deuses. Mas ao mesmo tempo o povo de Israel está entrando em Canaã, que não é muito diferente. Eles também têm os seus deuses, seus muitos deuses. E Deus então, nas tábuas dos mandamentos, Ele ordena não ter outros deuses. E especificamente no assunto de hoje, eu gostaria de falar do segundo mandamento, aonde diz assim em Êxodo 20, verso 7: não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Para um judeu, o nome de Deus é algo santo. Não se deve brincar com o nome de Deus. É algo sério. Inclusive, os judeus chamam Deus de Yahvé, Jeová, Javé, Jeová. O nome de Deus na Bíblia, ele é praticamente insoletrável. E por isso que quando no original está escrito Yahvé é meu pastor, o Salmo 23, o judeu lê Adonai é o meu pastor. Ele substitui o nome de Deus pela palavra Adonai, que significa Senhor, e os nossos tradutores da Bíblia seguiram essa tradição judaica e traduziram aonde diz Yahvé para Senhor. O Senhor é o meu pastor. Mas o cuidado com o nome de Deus não deve estar na forma, mas sim na prática, na nossa relação. Eu lembro que na minha infância eu aprendi que nós não devemos ficar dizendo ai meu Deus por qualquer coisa. Depois, quando eu fui no ensino confirmatório, eu vi que não tomar o nome de Deus em vão é muito mais profundo do que a gente imagina. Abusar do nome de Deus é algo tão sério que é o mesmo que abusar do próprio Deus. Não dá para brincar com o nome de Deus. Muitos profetas, até mesmo nas Escrituras, eles abusaram do nome do Senhor.
Eles colocaram na boca de Deus as suas vontades, as suas paixões, os seus desejos egoístas ou políticos, e Deus os castigou severamente. Aliás, o segundo mandamento é um mandamento que traz uma ameaça. Deus não vai considerar inocente quem abusar do seu nome. Meus irmãos, eu quero dizer com muita tristeza, eu já sepultei muitas pessoas que foram atrás de charopadas, de curandores, e hoje estão no cemitério. Um mês após alguém ter parado de fazer o tratamento médico por causa de um curandor que disse que aqui estava a solução para a sua doença, eu estava sepultando essa pessoa. Mas também já sepultei pessoas onde um pastor disse: para de tomar os remédios, porque Deus me revelou que você está curado. Percebe? Pessoas usam da fé para às vezes complicar a vida das pessoas e dar às pessoas uma esperança infundada. E por isso, veja o que a Bíblia diz no livro de Deuteronômio, capítulo 13, diz assim: quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado e disser: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Queridos, mesmo se acontecer um milagre de um curandor, mesmo se acontecer um milagre de um pregador, mas se a doutrina que ele prega não fecha com a palavra de Deus, não siga este pregador. É isto que Deus está tentando dizer. Mesmo que aconteça o milagre, não siga a ninguém que ensine outro evangelho. Meus irmãos, a coisa é séria. Um dia um pastor me interroga e diz assim: vocês luteranos não acreditam no Espírito Santo? Eu me assustei com a intervenção daquele homem e perguntei: mas por quê? Não, porque vocês não têm profecias nos cultos, vocês não têm revelações nos cultos. Eu disse: pera lá, meu amigo, nós luteranos cremos mais no Espírito Santo do que você imagina. Por exemplo, você sabe o que diz Deuteronômio 13? Você sabe que lá diz que se um profeta se levantar e anunciar alguma coisa, e esta coisa não acontecer, esse profeta deve ser apedrejado? Então, na nossa igreja, nós não vamos falar aquilo que não é revelação de Deus. Deus manda apedrejar falso profeta. É claro que a gente não vai fazer isso, mas nós não vamos dar ouvidos para pessoas que colocam na boca de Deus aquilo que não é a sua vontade. Esse costume, Deus me revelou. Muito cuidado, meu irmão, minha irmã. Tem muito crente que é preguiçoso, ele não quer ler a Bíblia, então ele prefere ir no culto e ouvir revelações, profetadas. Vamos parar de sermos preguiçosos. Tudo o que você precisa saber sobre a tua vida, o teu futuro, está na palavra de Deus, e isto basta. Não precisamos de mais nada. Em seu tempo, Martim Lutero identificou que as pestes, as doenças, as guerras, as tragédias, as calamidades que estavam vivenciando eram um castigo pela desobediência ao segundo mandamento. Eu não quero colocar medo em ninguém, mas será que também não é isto que nós estamos vivenciando em nossos dias? Será que todos os dramas que a humanidade tem passado com esta situação, será que Deus não está nos chamando para a verdadeira adoração?
para pararmos de brincar com o seu nome, de usar o seu nome santo para fins políticos? Será que Deus não está querendo nos ensinar que devemos parar de acreditarmos em feitiçarias, de irmos atrás de filosofias, de querermos buscar outras coisas além do que já está revelado nas Escrituras? O segundo mandamento, meus irmãos, ele nos chama a conversão, a mudança de vida, a mudança de costumes, de hábitos. Nos chama para nos rendermos ao Senhor Jesus com todo amor, com toda a nossa devoção, a nos rendermos àquele que pode nos tirar das trevas e nos levar para a luz. Se de um lado existe a condenação para quem abusa do nome de Deus, de outro lado existe a bênção de você poder se relacionar com Deus e poder invocar o nome de Deus. Quantas vezes Deus diz na sua palavra: invoca-me no dia da tua angústia, buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á. Eu não preciso me preocupar com mal olhado, eu não preciso me preocupar se fizeram feitiços, macumbas contra mim, maldições que lançaram sobre a minha vida. Não preciso me preocupar com o futuro, com as doenças, com as lutas, com os problemas, porque eu sei que o meu Redentor vive, o meu Senhor, Ele é o meu socorro, Ele é o meu castelo forte, é Ele quem vai me proteger. O segundo mandamento, Ele quer te proteger das mentiras de oportunistas, do engano do diabo. Ele quer te proteger de uma vida que vai te levar ao inferno. Uma vez construíram um grande navio e disseram que nem Deus afundaria esse navio. O ser humano, no seu orgulho, na sua vaidade, ousou desafiar o nome de Deus. Esse navio está no fundo do oceano. Mas muitos anos antes foi construído um grande barco, numa época em que não havia pregos. E esse barco fez a sua viagem em paz e segurança, porque era Deus quem o protegia. De Deus não se zomba. Queridos, Jesus uma vez disse que o Pai busca os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Eu gostaria de encerrar esta reflexão sobre o nome do Senhor, lendo em Filipenses capítulo 2, versículo 9, que diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, Jesus. Versículo 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Versículo 11, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Busque a Jesus, Ele é tudo o que você necessita. Ele é um Pai bondoso, um amigo conselheiro. Ele quer ser o teu Senhor e o teu Salvador e te livrar de todas as práticas supersticiosas e te dar a fé viva, clara, límpida, como o Evangelho nos mostra. Que esta reflexão te ajude na verdadeira adoração ao Senhor. Que esta reflexão te ajude a saber identificar aqueles discursos que fecham com a Escritura, com o Evangelho, daquilo que são ideologias e filosofias humanas. Que esta reflexão te ajude você a não ficar buscando por profetadas, por adivinhações, por revelações. Que faça com que você tenha prazer em ouvir a Palavra de Deus, ler a Palavra de Deus, assim como aquele profeta que disse que quando teve contato com a Palavra de Deus, ele comeu a Palavra e era doce como o mel. Esta Palavra é um mel para a sua vida. Aqui está a tua saúde espiritual. Não se deixe confundir, meu irmão e minha irmã. E que você possa, como diz a Bíblia, render a Jesus os louvores dos seus lábios. Ninguém fez por você o que o nosso Senhor Jesus fez
porque Ele te ama profundamente. Pense nisso.